Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim fazer a nossa primeira videoaula, primeira explicação de um tópico que, na verdade, é uma retomada do ano passado. Nos materiais que nós enviamos a vocês do 7º ano, no ano passado falávamos bastante a respeito disso, e aí a partir dessa semana e da semana que vem vamos aprofundando os assuntos, introduzindo novos tópicos, ok? Bom, reportagem, pessoal, ela é um gênero textual midiático, que está presente aí na mídia, e a gente pode encontrar reportagens em revistas, em jornais impressos, jornais online, na televisão, no rádio. Então, qualquer veículo aí jornalístico geralmente possui uma reportagem, tá? Eu fiz aqui esse mapa mental. Depois eu vou enviar essa imagem para vocês, explicando algumas características, retomando algumas características da reportagem. Pessoal, a organização. Toda reportagem, ela vai ter a impressa, pelo menos, tá, pessoal? A reportagem televisiva ela é diferente, mas a impressa, tá? Estamos falando aqui sobre a reportagem impressa. Ela vai ter uma organização. Ela tem uma manchete, que é o título principal. Depois ela tem uma linha fina, algumas vezes embaixo disso, eu vou mostrar para vocês lá para baixo os exemplos, a data que foi publicada, quem publicou, o nome do jornalista, né? Então tem a linha fina, o lead e o desenvolvimento. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês lá embaixo. Isso aqui é só um resumo para vocês se lembrarem. Os elementos, alguns elementos que geralmente estão na reportagem. A data e o nome do jornalista ou do editorial. Algumas vezes vocês vão pegar uma reportagem que está escrito da redação. Então a gente não tem uma pessoa, uma única pessoa responsável por aquilo, mas tem todo o editorial daquele jornal, as pessoas que trabalham ali, tá? Pode trazer fotos, links e vídeos, dependendo aí do veículo que está sendo trazida essa reportagem. Então, se for num jornal digital, por exemplo, eu posso ter vídeos, posso ter links que vão me levar a outras reportagens, a outros assuntos, fotos, enquanto na reportagem impressa eu vou ficar ali meio que preso a fotos e infográficos e outros elementos, mas apenas elementos que possam ser vistos ali numa mídia impressa. E características, algumas características da reportagem. Ela aborda uma linguagem formal, vou explicar isso para vocês também. Ela apresenta uma abordagem mais completa do tema e, como eu disse, podem ser escritas ou orais, e aqui a gente entra então na questão também da reportagem do rádio, da reportagem da televisão, tá? Mas algumas das características bem gerais, bem genéricas aí para vocês relembrarem. Logo abaixo, eu trouxe uma reportagem e vamos analisar alguns elementos aqui já, como vocês podem ver aqui ao lado. Essa reportagem eu retirei da revista Super Interessante, retirei do site, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês caso queiram ir lá. E vamos analisar os elementos aqui. Este título aqui grandão, ele é a manchete. Ele chama a atenção, ele é diferente, ele é o título principal, é a manchete. Abaixo dele, vocês estão vendo que tem um textinho pequeno, que parece um outro título, que é chamado de linha fina, tá? A linha fina, ela é um título auxiliar, ela traz um pouco mais de informação a respeito do tema, complementando ali o título principal. Abaixo dele a gente tem o nome da repórter que fez, que escreveu, e a data em que foi publicado, 1º de fevereiro. E começa, então, a reportagem, que eu não vou ler aqui, senão o vídeo fica muito longo, depois vocês leem, tá? E depois a gente vai falar sobre isso aqui, essa partezinha em vermelho aqui, não nessa aula, na próxima. E aí essa reportagem já traz, por exemplo, um mapa, que vocês vão ver depois, que é sobre a distribuição de um animal aí que está sendo falado na reportagem. Então traz um mapa colorido, bem explicadinho, com a legenda, bem legal. Isso aqui, pessoal, é a fonte, de onde saiu essa imagem. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente retira da internet, tá? Porque senão fica parecendo que é plágio, e plágio é um crime. A gente não pode simplesmente pegar o conteúdo que alguém produziu e usá-lo sem dar os devidos créditos, tá?
Então, a fonte de onde saiu essa imagem, esse mapa, continua-se a reportagem, mais uma foto com a fonte, mais uma reportagem, o final da reportagem. E aí acabou. Ah, é só isso? Vou continuar explicando algumas coisas. Vamos voltar aqui. Pessoal, a reportagem, ela é organizada em esquema de pirâmide. Aqui na explicação que eu dei para vocês, vai ter, aqui ó, vai ter essa pirâmide invertida. O que significa isso? Quando a gente tem um texto jornalístico, essa reportagem, as informações mais importantes estão no primeiro, no segundo ali parágrafo. E conforme vai passando então essa reportagem, as informações vão ficando não menos importantes, né? Mas assim, são mais detalhes que se eu não tivesse, talvez esses detalhes não seriam, não faria falta para o meu entendimento a respeito do assunto, tá? Como eu disse, a reportagem ela é um gênero bem aprofundado, né? Então a gente traz as informações mais importantes no que a gente geralmente chama de lead. E aí eu coloquei os elementos aqui para vocês. Então, como eu disse, manchete é o título principal, a linha fina é aquele título auxiliar, o lead. Tem dois jeitos de escrever lead, eu deixei do jeito de português, tá? Mas olha aqui do lado, lead, que é do inglês. O lead geralmente é o primeiro ou segundo parágrafo ali da reportagem que ele vai trazer os elementos mais importantes. Ele vai responder o que eu vou falar nessa reportagem, com quem que aconteceu, o que aconteceu, onde, quando, tá? Podem perceber, se vocês fizerem essas perguntas aos primeiros títulos, aos primeiros parágrafos, vocês vão identificar essas informações. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento, tá? E aí, por exemplo, aqui, deixa eu começar aqui. O lead, provavelmente, não sei, vai estar aqui, nesses dois, como se vocês estivessem vendo minha mão, nesses dois primeiros parágrafos. No primeiro, inclusive, tem várias informações importantes. E aí a gente vem com informações mais detalhadas, importantes também, que aí vão vir então, vai vir então o restante da reportagem, tá? Então lembre-se sempre de que a reportagem ela é escrita em forma de pirâmide invertida. O que é mais importante está lá no início. No restante são detalhes. Falo aqui para vocês que hoje temos diversos tipos de reportagem, né? As que aparecem no jornal, na televisão, e aí dependendo de cada veículo a gente vai ter uma característica. Por exemplo, lá na reportagem da televisão, no jornal, algum lugar que aparece, eu posso ter vários vídeos, tenho as pessoas que falam, não tenho texto escrito, porque a reportagem de televisão não é um suporte para eu ter texto escrito, né? Eu tenho as pessoas falando, apenas declarando, mostrando vídeo, mostrando fotos, tá? Enquanto que o jornal impresso, ele é para ser escrito. Assim como o jornal digital, que também tem várias características iguais, e aí a gente acrescenta, faz uma mescla, né? Não sei se vocês já perceberam, mas em alguns sites que tem reportagens, e creio também que seja para pessoas deficientes visuais, a gente tem um playerzinho ali que se você der play, ele vai ler a reportagem para você. Tá? Então, a tecnologia nos permitiu fazer essa mescla aí de vários elementos, cada vez enriquecendo mais as nossas experiências. A explicação que eu tinha que dar era essa, tá? As características mais principais. Deixa eu só voltar lá no mapa mental, que algumas coisas eu não falei ainda. Pessoal, linguagem formal. O que significa isso? Eu sempre bato na mesma tecla. Linguagem formal e linguagem informal. Linguagem informal é aquela linguagem que a gente tá no dia a dia com os nossos colegas falando, né? E a gente pode usar gírias, pode não fazer uma concordância do verbo, pode usar jargões, né? Essas coisas que a gente fala, principalmente gírias, falar palavrão, tá? Numa linguagem formal, esse tipo de comportamento de linguagem não é permitido. Então, eu não vou ter uma reportagem séria, tá? Com palavrões, com gírias. E por que isso? O jornal, a reportagem, a notícia, e assim como vários outros gêneros da mídia jornalística, eles precisam atingir a vários públicos. Então, você pode ter adolescentes de 15 anos
que leem pessoas mais velhas de 30, 40 até um idoso de 80 anos. Então, eu preciso que todo o meu público entenda essas informações. E vocês sabem, eu que não sou tão velha, mas sou mais velha que vocês, tem vários elementos e gírias e coisas que vocês falam que eu não faço a mínima ideia, né? Já pensou se lá no jornal, quando a gente fosse falar sobre uma pessoa que foi assassinada porque foi assassinado porque traiu o marido, por exemplo. Então a mina ela ramelou, mó talarico, o colega foi lá e o marido tesourou ela, matou ela, enfim. Não dá pra gente ter uma reportagem com esse tipo de linguagem, mas nada impede que você, com seus amigos, com a sua família, você fale assim, se eles te entendem, tá? Então, creio que com essa explicação dá para entender, dá para fazer os exercícios, mas eu vou explicar os exercícios para vocês também, tá? Só um minutinho. Então, pessoal, exercícios. Tem algumas orientações ali, mas já vou falar. Pode fazer por escrito no caderno e me tirar foto e me enviar no WhatsApp, no privado, não fiquem mandando no grupo, por favor. Ou pode digitar pelo WhatsApp. Mas eu não sou boba, tá? Se vocês começarem a copiar dos colegas, eu vou saber, eu vou descontar a nota de todo mundo que estiver enviando as mesmas respostas. E não vou aceitar áudios, a não ser em casos específicos que eu já sei dos problemas, das dificuldades, e eu mesma vou oferecer essa opção. Então, se eu não falei para você especificamente que é para você me mandar um áudio da resposta, eu quero a resposta por escrito. Essa é uma atividade escrita, ok? Bom, aquele material, a gente teve a reportagem do menor réptil do mundo. Os exercícios são em cima daquela reportagem. Então, vocês vão lê-la e vão responder. Então, lê a reportagem e responde. Gente, A, B, C, D, E. Não é para marcar X. É para responder cada uma dessas perguntas. Então, você vai identificar manchete, escreve qual que é a manchete. Linha fina, escreve qual que é a linha fina. Nome do jornalista, data de publicação, assunto. Assunto, sobre o que fala? Fala com as suas palavras. Essa reportagem fala sobre a colheita de laranja no Rio Grande do Sul no mês de fevereiro. É sobre isso? Não é, né? Então, lê a reportagem e fala. Se colocar o título, tá errado. O título traz sim o assunto, mas o assunto não é o título. Você pode dar uma resposta muito mais completa depois de você ler a reportagem, tá? 2. Desculpa, gente. Além do texto, quais elementos foram usados nessa reportagem? Eu tinha só texto naquela reportagem? Não, né? Eu tinha outras coisas. O quê? O que tinha lá que eu mostrei pra vocês? Se precisar, volta o vídeo aqui. Qual é o assunto tratado na reportagem? Ficou ambíguo ali a resposta, mas tudo bem. Então, você vai falar sobre o assunto, dê uma resposta bem completa nessa pergunta. 4. A qual espécie pertence o menor réptil encontrado? Ele é um réptil, mas ele tem uma espécie específica. Qual é ela? Onde esses répteis foram encontrados e em que ano? Tá? Tá tudo lá na reportagem. De acordo com o texto, o que é o processo de miniaturização? Tá lá no texto, ele explica certinho o que é. Então, explique o que é essa miniaturização. 7. Por que os especialistas acreditam que há um risco de extinção dessa espécie? Tá tudo lá, gente. Não vou ficar dando resposta aqui. 8. No final da reportagem, há uma referência à lista vermelha, que é uma lista que contém os animais ameaçados de extinção. Faça uma pesquisa e liste o nome de 5 animais que estão em extinção. Você vai no Google, você vai no livro, alguma procura, tá? 5 animais que estão em extinção. Não precisa ser essa lista vermelha, porque essa lista vermelha está em inglês, tá? Digita no Google, gente, animais em extinção no Brasil, no mundo. Escolhe aí sobre o que você quer falar, tá? E pesquisa aí. 9. A reportagem
Ai, gente, olha, barulho dos cachorros é triste. A reportagem, apesar de algumas semelhanças, não é a mesma coisa que a notícia. Faça uma pesquisa e explique com as suas palavras. A. O que é notícia? B. Quais as características do gênero textual notícia? E C. Quais as diferenças entre a notícia e a reportagem? Gente, eu já tô dizendo que não é a mesma coisa, são parecidas, mas cada uma tem uma característica, tá? Então, o que é uma notícia? Põe no Google. Agora, não é para pôr no Google, o primeiro link que aparecer, você clica lá e coloca. Aliás, quando a gente procura no Google, ele já vem um parágrafozinho em cima explicando o que é. Eu não vou aceitar. Eu quero uma boa pesquisa. Eu quero que vocês entrem. Tem vários sites. Tem Brasil Escola, tem Educa Mais, tem. Não vou lembrar agora o nome de todos os sites, mas tem vários sites que explicam. Leiam em 1, 2, 3, vê o que bate. Tem muito site errado, gente. A internet é boa, mas tem coisa que traz informações erradas pra gente. Então, se você pega a primeira, você pode estar correndo o risco de me dar uma resposta errada. Então, aprendam a fazer uma boa pesquisa, tá? Lê em 2, 3 sites, olha, realmente parece que isso aqui é verdade e coloca, tá? As características, igual eu falei para vocês lá das características da reportagem e as diferenças entre a reportagem e a notícia. Pronto. É só isso. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Eu vou ajudá-los, tá? E o prazo de entrega é de 5 dias, eu acho, até sexta-feira agora. Ok, pessoal, até a próxima.